Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Ih, debochada. Vocês estão vendo como é que ela tá? Já começou o programa debochada. Boa tarde, bom dia a todos, tá? Não vou mais fazer minha entrada, porque eu já fui cortada aqui no dia de hoje, porém avisando que é mais um Angu de Grilo no ar. Nesta terça-feira, episódio 59. Jura? Não. 59, querida. Vamos ver aqui. Eu vou confirmar. Já estamos chegando nos 60, parece que foi ontem, né? O nosso episódio foi ontem. De um ano. Olha aqui, eu tenho provas, eu não tenho apenas convicção. Quero ver o PowerPoint. Aqui, episódio 59 no ar nesta terça-feira. Bom, essa semana a gente vai falar sobre Donald Trump com o Covid, foi internado, né, o fim de semana inteiro desde sexta-feira no hospital. A gente tá gravando na tarde de segunda-feira e tudo indica que ele vai ter alta daqui a pouco ou na noite dessa segunda-feira. Então, quando você estiver ouvindo, se tudo tiver caminhado como eles estão anunciando, ele já terá tido alta. Também vamos falar sobre algumas pesquisas do Ibope que já saíram sobre eleições em capitais do Brasil, de alguns estados, não saíram todos os estados ainda. Mas a gente não vai falar do resultado dessas pesquisas. A gente vai falar, na verdade, sobre o número muito alto de gente falando que vai votar branco ou nulo nesse primeiro turno. Ficar falando do resultado da pesquisa é muito mala, né? A gente já falou aqui que a gente vai tentar abrir um pouco esse leque de debate, não focar só nessas questões muito particulares das cidades, principalmente do eixo Rio-São Paulo. Então a gente vai falar um pouco sobre essa quantidade de gente que não se sente representada aí pelos candidatos. E vamos finalizar falando do tal do Pix, que começou valendo hoje. Nessa segunda-feira todo mundo só fala de Pix. Já estou sabendo que é um negócio para não pagar a taxa do TED do DOC. Então, assim, já amei, já quero o meu Pix, minha vida. Vamos começar, Flávia. Só quem não tá interessado é quem faz só compras com dinheiro, né? Pessoal que compra apartamento. O pessoal do caixa chocolate. Da lavagem. Pois é. Bom, vamos lá. Trump. Não, o Trump é um episódio envolto ainda em brumas, né? Em mistérios. Sim, muitos mistérios. Porque na madrugada de quinta-feira, né? Ele anunciou... Quinta para sexta, já de madrugada. Ele anunciou que testou positivo, ele e a mulher, a Melania. Na sexta-feira, ele teve um agravamento de quadro, agora sabemos, né? E foi levado para um hospital militar em Washington para ser internado por alguns dias. O fim de semana foi uma loucura de informação e contra-informação, porque os médicos primeiro tentaram dar alguns esclarecimentos tranquilizadores, mas acabaram piorando tudo. Pois é, acabaram informando que ele testou positivo fazia 72 horas e, portanto, na quarta-feira, que ele já estava sendo medicado havia 48 horas e, portanto, antes de contar para o povo americano que estava contaminado, já estava tomando um remédio, inclusive um coquetel experimental de anticorpos. Os médicos não conseguiam dizer se ele ficou ou não no oxigênio. Aí, ao longo de domingo, foi tanto desencontro. E o chefe de gabinete dele... X-novou o Trump. O chefe de gabinete chamou a imprensa depois da coletiva, chamou o pool, né, da Casa Branca, de jornalistas que cobrem, depois da coletiva dos médicos, dizendo que queria falar sobre o paciente número 1. E, na verdade, foi para dizer que as 24 horas anteriores, e, portanto, a sexta-feira, tinham sido críticas, e que as 48 horas seguintes iam ser de muita preocupação. Só que qual foi a questão? Os jornais começaram a divulgar primeiro falando que era uma fonte. Fonte diz que as últimas 24 horas foram críticas e o Estado ainda gera preocupação. Fonte não sei o quê. Depois resgataram a imagem do cara desse chefe de gabinete, reunindo com jornalistas num cantinho e fazendo a leitura, e a câmera pegou a leitura labial, querido. Descobriram. Pegaram um áudio. Descobriram que ele x-novou o Trump. E
O que eu que perguntei inclusive para a Flávia nesse fim de semana foi: existiu alguma intenção por trás dele soltar essa notícia sem ser da forma oficial, ou já de preparar as pessoas para um possível agravamento, ou ver como é que a imprensa, como é que a opinião pública ia reagir a essa possibilidade antes de soltar, né, fingir que tá tudo bem e soltar uma nota oficial, ou ele é realmente um X9 traidor do própria pessoa para quem ele trabalha? Já temos essa resposta? Não temos essa resposta. Nem teremos, provavelmente, né? O nome do chefe de gabinete é Mike Meadows. Virou um caos a ponto de, na noite de sábado, Donald Trump ter do hospital feito um pronunciamento, um vídeo, dizendo que olha, tá tudo bem, tô sendo muito bem tratado e tal, foi preocupante, não é brincadeira, mas estou bem, estamos otimistas, estamos trabalhando duro. E no domingo saiu de no carro. Domingo, ao longo do dia, ele mudou a narrativa. Anunciou que ia fazer uma surpresa, porque tinha cordão de puxa-sacos, né, os eleitores lá na porta do hospital. Saiu de carro acenando para todo mundo, o que gerou um monte de críticas em relação a essa atitude, porque a recomendação para ele continua sendo de isolamento, como de resto para todo mundo, claro, que está com Covid, com ou sem sintomas, mas positivado, né? Agora, segue uma infinidade de perguntas. Quando foi a última vez que o Trump testou negativo? A equipe médica não confirma. Se ele entrou teve insuficiência, agora já se fala que teve 2 ocasiões em que ele precisou de reforço de oxigênio, porque a saturação caiu, né? Já aprendi esse termo, saturação. Os médicos não queriam cravar primeiro, quando ele teria alta. Ontem, domingo, os médicos disseram que ele poderia ter alta hoje. E hoje, segunda, a previsão é de que ele tenha alta. Ele anunciou no Twitter, né, que é a rede social favorita dele, de que ele terá alta na noite dessa segunda-feira, ou no fim da tarde, e que continuará o tratamento da Casa Branca. Agora, ele se desesperou. A verdade é essa. Embora ele já tenha retomado a velha narrativa de que Covid é tranquila, etc. Tô aqui com a tradução do tweet que ele fez hoje. Vou sair do hospital às 6h30, estou me sentindo muito bem, não tenho medo da Covid. Não deixem que isso domine sua vida. Nós desenvolvemos, na administração Trump, alguns bons medicamentos e conhecimento. Sinto-me melhor do que me sentia há 20 anos. Aí a gente tem que torcer para uma pessoa dessa e se recuperar, sobreviver. O homem é internado, pega a doença, é internado e imediatamente já começa: não tenham medo, nós desenvolvemos medicamentos, não sei o que, vivam sua vida. Eu não aguento, gente. Eu não aguento isso. Tá muito interessante. Por quê? Porque a repercussão do debate da semana passada para ele foi a pior possível. Ele foi muito agressivo e a percepção da sociedade americana, dos eleitores, foi de que Joe Biden ganhou o debate. E houve um aumento de intenção de votos no Biden, que a distância dele para o Trump chegou a 14 pontos. Estava em 8, 10, aumentou muito significativamente. Então, ele se desesperou. Ele fez uma série de tweets. Salve a segunda emenda, que é aquela das armas, né? Lute contra a mídia corrupta, né? As fake news da mídia corrupta. Vote. Proteja as condições preexistentes, direitos, né? Vote. Melhor e mais barato o sistema de saúde. Vote. Pró-vida. Cruzes, pró-vida. Vote. Corte massivo de regulação. Vote. Então, ele está desesperado, atrás de voto. Retomou, então, essa narrativa da lei da ordem, né, do que os Estados Unidos estão maravilhosos, a guerra contra a mídia, esse discurso, essa narrativa da Covid, que não é tão grave assim, né? Quase um arremedo de foi só uma gripezinha. O Trump, ele tem uma estratégia muito nítida de manter os aliados dele, os apoiadores dele, os eleitores dele, aguerridos, mobilizados. Porque essas pessoas são as pessoas que com certeza vão votar. O desafio dos democratas é justamente fazer com que, como estão chamando, né, esse picolé de chuchu, que é o Joe Biden, arranque entusiasmo para levar o eleitor às urnas, principalmente os mais jovens. E aí contam muito com a Kamala Harris, que é a candidata a vice, uma mulher negra, né, afro-asiática, né,
O pai é jamaicano, a mãe indiana. Black Asian, como a gente já tinha falado. Pois aqui. é. E ela realmente tem um discurso mais forte, mais apaixonado, ela é mais carismática. Para forçar, para tentar fazer com que os apoiadores, os potenciais eleitores, né, democratas, ou os que detestam o Trump, vão para as urnas para que haja um desempenho eleitoral. Porque não tem muita dúvida de que quem está com o Trump continuará com o Trump, seguirá com o Trump, e nem com a Covid isso terá mudado, né? A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é de que, assim como aqui na posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, que virou um foco de contaminação da Covid, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Na cerimônia que o Trump indicou a Amy Coney Barrett para a Suprema Corte Americana, uma quantidade absurda de pessoas testaram positivo. Ela é uma ultraconservadora, católica, fervorosa, mãe de 7 filhos, contra o aborto, e ela vai garantir, né, em sendo aprovada pelo Senado, a maioria conservadora na Suprema Corte Americana. Porque até então eram 5-4. 5 republicanos, 4 democratas. Morreu a Ruth Ginsburg, que é um ícone do feminismo, de um judiciário progressista, ético, uma referência para mulheres, especialmente nesse mundo, né, da justiça, não apenas nos Estados Unidos, Brasil, mundo afora. Ela que tinha sido indicada pelo Bill Clinton. Ela morreu aos 87 anos. E o Trump rompeu um pacto em ano de eleição, e morrendo um ministro da Suprema Corte, esperaria-se o resultado das eleições para o presidente vencedor do mandato seguinte indicar o novo ministro, numa lógica de que fazer a vontade da sociedade, né, do povo americano. Sim, a partir daquele momento. Você já está se despedindo, né? Isso aconteceu no final do mandato do Obama, e o Obama cumpriu esse acordo, né, esse acordo não escrito, não formalizado. Mas o Trump não esperou nem a dona Ruth ser enterrada. Deixou nem o corpo esfriar, como diria Indicou popularmente. essa futura ministra. E dessa cerimônia tem várias pessoas. No fim de semana já tinham, acho que 9 pessoas contaminadas, inclusive alguns senadores, o que pode inclusive adiar, ou havia o risco, né, de um adiamento da votação, né, em relação ao nome dela, por conta dos senadores que entraram em quarentena. Na Casa Branca tem várias pessoas já contaminadas, né? Inclusive assessores direto. Hoje a porta-voz testou positivo também. Então, essa prática irresponsável, né, de não usar máscara, de circular, ele era um inimigo da máscara, ele falou isso no debate, né, com o Joe Biden, realmente aumentou muito o risco e tem provocado um número grande de contaminação, né, de transmissão da Covid. Para a gente já mudar, né? Por que é importante a gente falar sobre eleição dos Estados Unidos, sobre essa corrida eleitoral, sobre os movimentos de Donald Trump? Já seria importante porque o mundo se regula no dólar, né? Todas as nossas transações, toda a nossa vida é pautada pelo dólar, a gente já falou isso aqui várias vezes. Falando nisso, né? Alta recorde esse ano, 40% já que o dólar subiu, tá uma loucura o efeito ou o potencial efeito do dólar nos preços, na cadeia de preços. A gente já falou aqui, né, mais de uma vez, quando a gente tratou da alta do dólar no início do ano, que naquela época a alta era ter chegado a 4,32. Ai. Risos. Já estamos quase chegando a R$6, $1. A gente também falou isso no episódio recente sobre a alta do preço da comida, também sobre a alta do preço dos eletrônicos e eletrodomésticos, como tudo isso tem a ver com a alta do dólar, com a importação, com a transação de matéria-prima, com as commodities, enfim, com gente, ela aprendeu tudo! Eu sei tudo, querida. Partes e peças, componentes importados, de eletrônicos, é o exercício da repetição, entendeu? Porque, assim, eu detesto economia. Mas a gente já falou sobre isso aqui, então como a nossa vida é toda regulada no dólar, né? A comida que aumenta tem a ver com a importação que é feita em dólar, não interessa que a nossa moeda é o real, o eletrodoméstico, o combustível, né? Porque também tem o petróleo que também é comprado em dólar. Então, toda a nossa vida é regulada por isso. Então, é muito importante para a nossa realidade o que vai acontecer com os Estados Unidos.
ainda mais nesse momento que a gente vive num país em que o presidente é completamente obcecado pelo Donald Trump, né? Então, assim, pela política dos Estados Unidos, por esse país, em copiar tudo que é feito lá, em acatar a tudo que é imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, ou tudo que é pedido, ou tudo que os Estados Unidos sugere ao Brasil é acatado, e um presidente que segue a onda, o caminho que é aberto pelo Trump. Uma manutenção do Trump também mantém a nossa presidência nesse sentido, nesse caminho de seguir o Trump pelos 2 anos que a gente ainda tem até as nossas próximas eleições presidenciais. O Joe Biden, no debate, disse que lideraria um esforço com países mundo afora para arrecadar 20 bilhões de dólares para o Brasil proteger a Amazônia, ou sofreria sanções. Então, o Bolsonaro escreveu uma nota de resposta que publicou nas redes sociais, bem dura, falando que decepção... Soberania nacional, etc. Evocando soberania, dizendo que, óbvio, que ele sempre diz que está errado, que o Brasil protege sim a Amazônia, mas enfim, o tamanho da tensão entre a proximidade, né, quase subordinação ao Trump e sua doutrina, confronto com uma posição muito crítica, né, e pouco amistosa em relação aos democratas. Exatamente. Se o jogo virar lá e o Biden vencer, é um rompimento dos Estados Unidos com o Brasil, como não é visto há, sei lá, muito tempo, né? Porque o Obama e Lula e Dilma eram BFFs, muito próximos, tinham uma ótima relação. Seria um rompimento muito grande que, obviamente, acarretaria a essas promessas de sanção e também de um governo que ficaria ainda mais perdido, né? Porque o governo brasileiro se orienta na direção dos Estados Unidos, no que é feito nos Estados Unidos. Se perde esse norte, o que sobrará? Tem uma mudança, quer dizer, que alcança o Brasil, mas vai alcançar o mundo inteiro, porque a doutrina do Trump, por exemplo, em relação à China, é muito tensa. Uhum. Agora, o Brasil nunca foi um país sempre foi um país de boas relações, assim. Sim. Não tem registro, por exemplo, de grandes tensões com o Brasil, por exemplo, no governo Bush, que era republicano, em outras situações, né? E nem nos outros governos brasileiros, né? Exatamente. E essa posição em relação aos Estados Unidos de Trump, ela é muito nova na diplomacia brasileira. E essa é uma mudança que preocupa muito, né? Essa guinada que o governo Bolsonaro dá nessa direção é algo que preocupa muito, né? Inclusive se confrontando com os organismos multilaterais, nos quais o Brasil sempre atuou com muita autonomia, praticamente de discernimento, rompendo com o Mercosul, neutralidade. Enfim, vamos ter muito que conversar sobre isso, mas por hora é mais mesmo essa questão da Covid, né, e do efeito dessa doença do Trump na corrida eleitoral americana. Em princípio, ele perdeu espaço, mas ele está tentando recuperar espaço no modelo Trump de agir, insuflando as massas, operando aí com desinformação, que é muito típico também do governo brasileiro, infelizmente. Se vocês estiverem ouvindo cachorros latindo no fundo, é porque quando não é obra, é cachorro. Então, é isso que tem pra hoje, cachorro do vizinho latindo. Bom, a gente falou aqui, né, dos tweets que o Trump fez chamando a população para votar e como os eleitores dele, né, que são quase essa seita, esse grupo muito organizado e muito focado no voto, muito em fazer leal, propaganda, né? Em levar a família para votar, em falar sobre ele e fazer campanha nas redes, como a gente viu também isso acontecer aqui no Brasil, né? Essa grau de lealdade que não se perde. Os democratas já têm dificuldade de levar as pessoas para votar, porque mistura um monte de gente que não se sente representado, né, de serem 2 homens brancos concorrendo, não se sentem representados pelas políticas, né? O Bernie Sanders era um candidato que também foi muito clamado, principalmente pela juventude, para as pessoas que têm mais consciência e propostas ambientais. Só que ele é muito progressista, ele é da ala progressista, né?
do Partido Democrata. E, em razão disso, ele acaba sendo preterido em benefício de nomes como Hillary Clinton, na eleição passada, e agora Joe Biden. A ala moderada, né, que controla o partido, qualquer semelhança não será mera coincidência, essa ala que controla o partido acaba fazendo valer sua vontade. Só que isso desestimula o eleitor, porque houve muita empolgação em relação às duas tentativas, né, do Bernie Sanders de chegar à Casa Branca. A última vez em que houve uma empolgação que efetivamente levou à eleição entusiasmada foi Obama, né? Principalmente 2008, a primeira eleição. Sim. Inclusive é tido como um marco dessa participação ou da campanha pelas redes sociais, pela internet, né? Houve muita mobilização de juventude. Isso não aconteceu de novo com a Hillary e espera-se que haja um ressurgir de entusiasmo, de exercício democrático esse ano, mas menos porque o candidato democrata empolga, né, que foi o caso do Obama, e mais por uma narrativa que Obama principalmente lançou na convenção democrata, que é da ameaça à democracia, quanto Trump é uma ameaça às instituições e que é preciso votar e votar contra ele em defesa da democracia. É muito curioso como essa narrativa ganhou os Estados Unidos, ou essa preocupação ganhou os Estados Unidos, que é um país que sempre teve muito orgulho e sempre se vendeu como um exemplo, né, de compromisso, convicção democrática. E aí a gente queria falar disso, dessa necessidade de campanha muito forte nos Estados Unidos das pessoas irem votar, porque o voto lá não é obrigatório, e já tem alguns meses, muitos meses, inclusive, que a gente vê vários artistas falando nas redes sociais, se registre-se para votar, vá até uma sessão para se registrar como eleitor e vote. Tem uma campanha imensa de muitos cantores gringos, atores, antes pelo registro negras. E agora para que as pessoas vão votar de fato na eleição. E aqui no Brasil, apesar do voto ser obrigatório, as pessoas não votam, as pessoas não vão votar e tem muita gente que anula, que não escolhe o candidato. A última eleição, 2018, foi o maior percentual de abstenção, que são pessoas que estão aptas a votar e não comparecem às urnas, que eles não vão nem anular, nem votar branco nem nulo, simplesmente não vão. Desde 98, o maior percentual desde 98, atingiu 20,3%. Isso significa que na eleição passada de 2018, 20% dos eleitores que poderiam ter ido votar não foram, não saíram de casa. É 1 em cada 5, gente. Isso, quase 30 milhões de pessoas. E 30 milhões de pessoas é um número decisivo para as eleições presidenciais e pensando principalmente nesse nosso momento nas eleições municipais e nas eleições regionais também, né? Em 2018 teve eleição para governador e para representação no Congresso. Esse ano, prefeito, vereador. A primeira leva, né, de pesquisas, o Ibope na semana passada divulgou algumas já, a primeira rodada de pesquisa em algumas capitais selecionadas, e há alguns números preocupantes, principalmente no Rio de Janeiro. Eu vou começar dos menores para a gente chegar nos maiores. Esse é o número de pessoas que pretendem votar branco ou nulo, não é? Nulo ou ninguém. São as pessoas que responderam ao Ibope. Vão votar em ninguém, branco ou nulo. Ninguém, branco ou nulo, deu em Goiânia 13%, em Belo Horizonte 14%, em Salvador 17%, em São Paulo 20%, em Recife 22% e no Rio de Janeiro 28%. A gente está falando praticamente de 3 em cada 10, né? Ou de um terço do eleitorado. Quase um terço do eleitorado do Rio de Janeiro está dizendo que nenhum candidato, e são 12. No primeiro turno, isso, pois é, em primeiro turno. São 12 candidatos, inclusive até com uma certa diversidade, algo inédita. São 6 mulheres candidatas, 6 homens candidatos.
tem 3 homens vice, tem acho que 8 mulheres vice. Tem 2 mulheres negras. 3 mulheres 3 negras mulheres candidatas. negras. Também tem a Suede, do Partido da Mulher Brasileira. E ainda assim, um eleitor que não se sente motivado a votar e praticamente 1/3 dizendo que não vai. E o número do Rio é tão impressionante porque o primeiro lugar nas pesquisas, que é o ex-prefeito Eduardo Paes, seguido do atual prefeito Marcelo Crivella, o Eduardo Paes tem 27% das intenções de votos, o Crivella tem 12%, e 28% dizem ninguém então, nulo ou branco. Quem está ganhando no Rio o primeiro lugar ninguém. É ninguém nulo ou branco. Então, esse número não quer dizer que as pessoas estão falando que não vão votar, não vou sair da minha casa, não é uma abstenção. Pode ser que essas pessoas, de fato, nem compareçam às urnas, né, uma parte, pode ser que todas elas compareçam e anulem o voto, mas a gente já consegue ter uma noção nessas capitais de como tem uma quantidade de gente que não se sente representada pelos candidatos. E aí eu acho que também a gente tem que, como pessoas, né, que comunicadores, jornalistas, vocês que estão ouvindo a gente, que são pessoas que procuram informação, né, tanto que estão nos ouvindo, questionar também se ainda é uma questão de não se sentir representado ou uma dificuldade desses candidatos e de nós que votamos, acompanhamos essa campanha, estamos conscientes desse processo eleitoral, de também dialogar e mostrar possibilidades de identificação. Porque aqui no Rio, pelo menos, e eu sei que em vários outros desses estados que a gente citou, a gente tem mulheres negras de esquerda, homens negros de esquerda, representantes de periferia, de favela, outsiders, pessoas que não têm, né, nada a ver com a política que preocupa. Então, assim, a gente está chegando, ou pelo menos chegou mais, né, nesse momento, num nível de representatividade, de identificação, né, identitária, de origem racial, de gênero dos candidatos, muito maior do que a gente já teve em algum momento, né? Pensar na diversidade. Em Salvador, por exemplo, tem 2 mulheres negras concorrendo. Então, existem alternativas em vários lugares do Brasil, mas continuam invisibilizadas, continua uma grande parte das pessoas que podem não se sentir representadas porque conhecem somente os candidatos que estão em mais evidência, e aí são, né, em geral, os homens brancos, de centro-direita, de direita ou de extrema-direita. Pode existir as pessoas que não entendem a importância do voto, né, dessa construção política, de eleger esse representante, de como isso pode ou não mudar ou transformar ou piorar a sua vida, né, dependendo de como você vota, qual a importância do voto. A instituição do voto também tem sido muito desacreditada, né? As pessoas não acreditam na possibilidade de eleger novos representantes que possam fazer uma transformação, né? É tudo farinha do mesmo saco, a gente ouve muito essa frase, não acredito nisso, isso aí não dá em nada, político é tudo igual. Esse tipo de frase que elege esses outsiders que no final se provam ser da mesma laia do que os anteriores, vídeo Witzel aqui no Rio, né? Eu acho que no caso do Rio de Janeiro, esse índice tão alto, né, de abstenção nulo e branco, expresso na pesquisa, tem muito a ver com esse desencanto, né, dos últimos tempos. Agora, adoraria saber o que vocês estão achando em relação às cidades de vocês, né, esses números que a gente falou, quer dizer, Recife também muito alto, Goiânia eu acho que é alto, né, acima de... Não, São Paulo 20%, Goiânia eu acho que 17%. Então, assim, são números muito relevantes para uma corrida eleitoral que tem muitas candidaturas, né? Tem uma variedade muito grande e, em alguns lugares, um chamado atendido em relação a mais representatividade. Agora, é verdade que as legendas, que as estruturas partidárias ainda são dominadas pelos mesmos caras, né? Sim, totalmente. É muito difícil romper esse bloqueio. A gente viu aqui no Rio o caso do Wesley. Sim, o Wesley Teixeira, que é candidato a vereador em Duque de Caxias, que é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, um município vizinho ao Rio, está sofrendo represálias e ameaças dentro do próprio partido de cancelar, né, de bloquear, de impedir a candidatura dele, porque ele recebeu doação
de Armínio Fraga, Walter Salles e outros brancos ricos que entraram em uma campanha, numa vaquinha, para financiar a candidatura dele, porque o partido dele, que é o PSOL do Rio, não fez uma distribuição de verbas aos candidatos que fosse suficiente, né, igualitária e suficiente para que eles conseguissem bancar seus gastos da corrida eleitoral. Isso. A mesma coisa está acontecendo com a Thaís Ferreira, que também está brigando porque não teve direito a uma distribuição de verba também do pessoal do Rio. Apesar das candidaturas, a gente já falou aqui, né, no episódio passado, de que a nova regra obriga a distribuição proporcional de verbas a candidatos negros e brancos. O Supremo Tribunal Federal já aprovou. No fim da semana passada, aquilo que a gente comentou no programa passado se confirmou e houve maioria. 10 votos a 1. Apesar de ser obrigatório, então, essa distribuição proporcional entre candidatos brancos e negros, não é obrigatório que todos os candidatos negros recebam essa verba. Então, tem candidatos negros que não estão recebendo dinheiro nenhum, que é o caso da Thaís, que está brigando por conseguir fazer uma vaquinha para conseguir levar essa campanha. Também por questões e tretas internas no partido, no diretório do Rio do PSOL. Ainda é muito difícil, né, se construir candidaturas negras que consigam amplificar, que consigam chegar a mais pessoas, porque uma série de obstáculos, inclusive dentro dos próprios partidos, de visibilizar, de repartir o dinheiro, que é o dinheiro que vai dar o acesso, né? Para você conseguir circular, para você conseguir imprimir suas propostas, entregar para as pessoas, fazer adesivo, fazer campanha nas redes sociais. Então, contratar uma equipe, né, de comunicação, uma equipe que trabalhe com gerenciamento de mídias sociais, para você conseguir fazer uma boa divulgação com um layout bonito, informativo de quais são suas propostas. Então, isso tudo demanda dinheiro. E ainda é um desafio, principalmente para candidatos negros. Especialmente os candidatos negros oriundos da periferia, porque realmente não tem nível de renda para financiar a própria campanha e, com isso, eles acabam ficando invisibilizados e não se elegem. Daí, aquele comentário da semana passada, que há uma distribuição desproporcional que faz com que você tenha até um número razoável de candidatos, de candidaturas femininas e negras, né, de homens e mulheres negros, inscritos, mas que não são votados porque não são conhecidos, não se tornam visíveis, né? E esse caso do Wesley é muito emblemático, porque o pessoal tem seu purismo, né, em relação a limitar recebimento de doação, de financiamento de pessoas muito ricas, de empresários, etc. Empresa não pode mais, né? É só a pessoa física, mas como fazer para viabilizar candidaturas legítimas e potências, com muito potencial político, vindo da periferia, se você tem essa asfixia financeira e também limita o acesso a recursos. Então, a candidatura do Wesley acabou despertando esse debate na semana passada a partir do PSOL, mas não é só PSOL, justamente porque há muita dificuldade das estruturas partidárias enraizadas, já arraigadas, com lideranças muito marcadas, de abrir espaço para o novo. Então, é isso assim que a gente queria trazer, esse número alto de abstenção das últimas eleições. Esses primeiros índices do Ibope que saíram, não saíram de todas as capitais ainda, por isso que a gente citou só algumas, mas de pessoas que não pretendem votar em nenhum dos candidatos, mesmo havendo representatividade maior, né, diversidade de gênero, de raça, de origem, de classe, ainda muita gente não se sente representada. E aí a gente se questionar também se ainda é uma falta de representação, se as pessoas ainda não se enxergam nesses candidatos, ou se já há alguma representação, mas esses candidatos não conseguem ter visibilidade suficiente por N motivos que estamos citando aqui, para chegar nesses eleitores, e também se há uma descrença profunda, e há, nesse sistema eleitoral, de que o voto é a nossa ferramenta principal como cidadão de transformação social e de mudança. Eu acho que é uma mistura de tudo isso, mas a gente não pode deixar de alertar para essa descrença, né, na política,
principalmente nos últimos 6 anos, desde a eleição Dilma e Aécio, que foi contestado, que o resultado foi contestado, e deu nisso tudo que a gente já sabe até chegarmos aqui. O sistema eleitoral, desde então, nunca mais foi o mesmo, né? Nunca mais inspirou confiança, nem nos eleitores, e continuamos ouvindo, inclusive nos Estados Unidos, de Donald Trump, de que o sistema de contagem de votos não é seguro, né? De que se o resultado for diferente de eu ganhar, eu vou contestar, porque terá sido fraude do sistema eleitoral, que não é seguro. Então, é muito difícil realmente confiar num processo com essas informações. Além de fazer coro, concordo muito com tudo, com todas essas pistas, nessas hipóteses que a Isabela levantou, eu quero lembrar da relevância, da importância de fazer esse exercício, gente. Principalmente os jovens, né? Não tem outro jeito de a gente mudar a política, reconfigurar as instituições sem fazer pressão, ora, se apresentando como candidato, como alternativa e, sobretudo, votando, né? Fazendo o exercício. Então, o desencanto, o abandono, não torna a sociedade melhor. Acaba fazendo com que essas mesmas pessoas se perpetuem no poder ou a renovação venha por um eixo absolutamente inaceitável, que foi o caso, por exemplo, do Wilson Witzel, né? Um governador que, com menos de 2 anos, antes de completar 2 anos no cargo, está afastado e vai sofrer impeachment. É isso. Antes de a gente mudar de assunto, para fechar o episódio de hoje falando rapidinho do tal do Pix, a gente tem um e-mail aqui que chegou da Tayane Pascoal. A gente pediu na semana passada para vocês falarem pra gente um pouco de como estão as eleições aí. Ela mandou um e-mail, ela é de Curitiba, e falou que a elite de Curitiba ainda tem uma força muito absurda e as políticas públicas de higienizadoras, né, de higienização, ainda estão a todo vapor. A atual gestão do prefeito pintou as calçadas, trocou asfalto, colocou placa, fez paisagismo nos canteiros, limpou o centro da cidade e expulsou moradores de rua, pessoas em situação de rua, para cidades de região metropolitana, então de uma política de higienização. E aí que a cidade está linda, mas que o custo disso são os sistemas de transporte público defasados, pouco investimento em educação, pouco investimento em saúde durante a pandemia e os recursos voltados para esse urbanismo embelezador. A gente ainda não tem, a pesquisa do Ibope para Curitiba ainda não saiu até às 6h40, 7 horas de segunda-feira, então no próximo episódio a gente talvez já tenha essa pesquisa, mas Tayane mandou essa contribuição, obrigada Tayane, que também faz a gente pensar muito naquela conhecida frase de que os políticos não fazem obra de saneamento básico porque fica embaixo da terra e tem que fazer obra em cima da terra porque é o que as pessoas veem e o que as pessoas lembram. Então isso é simplesmente lamentável, eu custo a crer numa coisa dessa, mas isso ainda é uma coisa muito popular, que ninguém se interessa em resolver o saneamento porque obra embaixo da terra ninguém vê e não ganha voto. E a gente sabe também que em ano de eleição tudo aparece limpo, podado, pintado, vai logo alguém ver uma poda de árvore, as escolas municipais reformam as quadras, pintam os muros, então já começou. Menos no Rio. O Rio é uma tragédia até nisso. Só buraco. Não tem um buraco tapado. Ai, gente, a gente ri pra não chorar. Mas pra gente também já ficar atento a essas movimentações que surgirão nas próximas semanas nas cidades. Parêntese, atualizando as informações, que enquanto a gente grava, Trump já vai sair do hospital, tá saindo agora nesse momento, e o número atualizou, 13 pessoas do círculo dele estão infectadas. Então a gente tinha falado 9, já são 13. Bom, vamos seguir no nosso último assunto, que vai ser rápido, só para fechar, tá, Flávia? Só para fechar,
pra gente não fazer um episódio gigantesco, vamos falar rápido do que é esse negócio desse Pix, que travou todos os aplicativos do banco, o povo precisando pagar os boletos, ninguém conseguiu fazer nada nessa segunda-feira. Pois é, eu inclusive tive enorme dificuldade e descobri que havia um problema sério, porque eu comecei a ver pipocando nas minhas redes sociais reclamações sobre acesso a banco. Tentei fazer 2 pagamentos, também não consegui, em 2 bancos privados do qual eu sou correntista. Não vou revelar aqui os nomes, porque eu não faço propaganda para banco. Né? Mas se os bancos quiserem fazer propaganda aqui no de grilo, aí é com você. Eu não tenho relações, eu não trato das questões comerciais mesmo. de nenhum conteúdo que eu produzo, não é só o Angu de Grilo. Enfim, houve sim uma pane, porque hoje começou o cadastramento no que eles estão chamando de chave Pix. O Banco Central criou esse meio de pagamentos, que a gente tem meios de pagamento, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, e vai ter o Pix, que vai permitir transferências financeiras eletrônicas automáticas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um custo mínimo ou até gratuito, dependendo da relação com o cliente. Mas custo mínimo mesmo, custo de centavos, eles prometem. As pessoas têm que se cadastrar com seus dados, né, pessoais, e a partir daí conseguem fazer operações e transações para outras pessoas ou empresas igualmente cadastradas. Vale celular, e-mail, CNPJ, CPF. Só que é o seguinte, deu uma pane geral nos sistemas hoje, porque houve uma corrida pelo cadastramento até 12:30. 1 milhão de pessoas já tinham cadastrado suas chaves, que é uma espécie de senha, uma espécie de PIN para realizar essa operação. Mas, efetivamente, esse modelo, essa modalidade de meio de pagamento começa em testes 3 de novembro e para valer, para todo mundo que já tiver cadastrado, 16 de novembro. Então tem tempo, não precisa correr, não é hoje. Não, mas eu já falei que eu quero fazer o meu hoje, porque eu não aceito pagar R$10,45 toda vez que eu preciso fazer um TED. Essa é a questão. Olha, o povo tá revoltado. E agora eu ouvi na televisão que o custo pro banco é de 6 centavos. E eles cobram pra gente R$10. Eu tô revoltada. Cobra para alguns correntistas 10. É porque assim, você faz aqueles pacotes de serviços, ou você paga volume tarifa, de aplicações pacote, e tal. Ou você paga R$10. Exatamente. Aí, dependendo do pacote que se tenha, você ganha uma cota de TEDs ou DOCs gratuitos ou num preço menor. Os bancos dizem que, na média, a cobrança é de R$5. Mas tem gente que paga 10 e tem gente que não paga nada. Por isso a média é 5. A otária aqui tá financiando alguém que não tá pagando nada, que tá pagando cesta de transferência e não tá pagando nada. Quer dizer, tá pagando, mas não quero 6 operação centavos. por operação. Eu quero o preço de custo. A expectativa é de que o Pix se popularize e, com isso, acabe obrigando os bancos, o setor financeiro, a reduzirem também seus custos de tarifas, dessas operações. Para o Banco Central também é um negoção, porque quanto mais gente bancarizada fazendo operação eletrônica, né, mais você tem a possibilidade de rastrear, de monitorar, de acompanhar as transações do setor financeiro, né, as movimentações financeiras do Brasil. Vamos lembrar que a gente tem aí uma história, né? Lavagem de dinheiro, operações em dinheiro vivo, né? Dinheiro em casa, dinheiro em mala, justamente para quê? Para driblar o sistema, o COAF, as instâncias de verificação de movimentação financeira, de enriquecimento de todo tipo. Para um governo também que anda interessado em ressuscitar a CPMF ou algo parecido com isso, uma tributação por transação eletrônica, por movimentação financeira, o que seja, o governo nunca explica direito o que quer fazer ao ressuscitar ou ao instituir um imposto sobre transações financeiras. Obviamente que quanto mais PIX, melhor, porque é uma forma de, a cada transação que se fizer, se ela estiver taxada, na origem, a Receita Federal consegue capturar o seu quinhão. Eles garantem que tem segurança suficiente para você fazer essas operações e o sistema é inviolável, é muito seguro. Então, de fato, se houver essa segurança toda
essa rapidez a esse custo tão baixo, quase irrisório, vai ser um baita ganho do ponto de vista do consumidor brasileiro e das transações de comércio. Você vai poder transferir dinheiro para pessoas físicas, relação comercial, sem nenhuma burocracia e a um custo muito baixo. A Isabela me perguntou, então isso será o fim do cartão de crédito? Mas não. Se vai ser só transação eletrônica, né? Mas não, por quê? Porque o Pix é uma operação automática. Eu apertei aqui, você recebeu aí. É tipo uma transferência mesmo, um débito. Como se você estivesse pagando algo em débito. É como se fosse ou no boleto bancário. É uma transferência que sai, só que assim, o débito tem uma questão, né? Porque sai da nossa conta, de quem paga. Quem entra, recebe com desconto. Aí tem as negociações dos bancos com os meios de pagamento. Mas, em tese, é isso. É automático. Você transfere em segundos de uma conta para outra, qualquer que seja. O cartão de crédito é outra lógica. O cartão de crédito é uma espécie de crédito, né? Literalmente é isso. Você compra uma mercadoria, consome um serviço hoje e vai pagar num prazo lá na frente, adiante do vencimento do seu cartão de crédito, quitando preferencialmente o boleto inteiro, a fatura inteira para não pagar juros, ou vai parcelar sem juros, supostamente sem juros, ou com alguma taxa de juros embutida se você for pagando o mínimo. Então, o cartão de crédito é um meio de pagamento, mas ele é a prazo. Você compra hoje, recebe hoje a mercadoria e vai pagar lá no vencimento do seu cartão em várias vezes. O Pix não vai ser isso. O Pix é como você tirar o dinheiro do bolso e entregar para alguém. Então, você tem que ter dinheiro em conta, né? Sim, não tendo, você vai cair no cheque especial. Eu vi uma explicação de que o cartão de crédito você não tem o dinheiro e você contrai, é como se fosse uma dívida que você tem com o banco. Isso. Porque quem vai pagar a loja, né, tipo, você comprou uma geladeira. Quem vai pagar a loja é o banco, é o cartão. Depois que você que vai pagar o banco e o cartão. Então, você não tem uma dívida com a loja, você tem uma dívida com o seu banco, com o seu cartão. E esse negócio do Pix é uma transferência. Saiu da tua conta na hora, caiu na conta da outra pessoa. Então, queridos, eu estou ansiosíssima para parar de pagar R$10 de TED, que eu não aguento mais. Eu fico revoltada de pagar tarifa de banco. Aí eles vão falar, Isabela, mas tem banco digital que não paga tarifa. Eu não gosto. Eu não confio em banco digital baseado em mim mesma. Eu sei que tem bancos digitais que são seguros, eu sei que tem bancos digitais que são versões digitais de bancos tradicionais, né? O Inter é do Itaú, o Next é do Bradesco, mas eu não gosto. Eu gosto de, se der uma cagada, eu vou numa agência, entendeu? Eu gosto da possibilidade de ter um gerente, passar a mão no telefone, falar com alguém, berrar com alguém, quebrar a agência. Esse negócio de você... A Black Block. Eu não consigo. Esse negócio de que tem banco que você não tem gerente, você tem um robô lá que te responde as coisas, isso me deixa agoniada. Não gosto de banco digital, mas é uma ótima opção, eu sei disso, tem muita gente que gosta, principalmente por causa dessas tarifas, principalmente se você tem uma renda que é pouca, que é básica, você precisa fazer transferências só, enfim, mexer na conta o mínimo possível. Acho que também dá pra gente fazer uma conexão, não sei se dá, né? Você vai me dizer agora se dá ou não. Quando a gente já falou aqui do auxílio emergencial, a gente falou que 40% das pessoas que receberam o auxílio não tinham conta no banco. Agora, essas pessoas já têm, né? Pelo menos estão essa bancarizadas. Conta, digitais, essas contas que eles recebem e podem até sacar para fazer as transações da vida. Depois de 2 semanas depois de receber, eles podem sacar. Mas, enfim, eles têm possibilidade de fazer transferências financeiras eletrônicas com as contas do auxílio emergencial. Tudo isso é um esforço mesmo para, o verbo é esse feio, né? Bancarizar a população. Sim, aí também o Banco Central tendo, além de mais controle em quem faz grandes movimentações financeiras em dinheiro vivo, a possibilidade dessas pessoas passarem a fazer essas transferências mais rastreáveis, também da parte da população que não estava bancarizada e agora está,
também ter mais esse acompanhamento, esse acesso, esse controle. E vamos e lembrar... cuidado, quem não tinha conta no banco e passou a ter por causa do auxílio emergencial e eventualmente está aqui nos ouvindo, ou tem parentes que estão nessa situação e que agora vão começar a fazer as transferências e botar cada vez mais as suas operações financeiras nos cartões, nos bancos, nas contas e não no dinheiro, porque negócio de passar cartão e fazer transação digital, a gente perde de vista os gastos. É verdade, gente. Então, Educação financeira é super importante. Urgente, não é porque agora faz tudo digital, porque isso ali você sente que tu tá fazendo uma conta ali na calculadora, que tá passando ali o cartão nem vê, que aí o dinheiro some, vai embora, né? A gente sabe que dói muito mais você entregar uma nota de 50 e receber 10 de troco do que você passar R$40 no crédito ou no débito e perder aquilo de vista. A Isabela até falou outro dia... Muito controle nisso. Outro dia você falou disso no negócio do Uber, né? Dos aplicativos de carro, pois que vão botando no cartão, quando vê, no fim do mês tá devendo uma fortuna. É óbvio que pode ser interessante, é interessante para um consumidor, para uma família, ter uma relação com o banco. Você viabiliza, por exemplo, se você é da economia informal, você viabiliza até uma espécie de comprovação de renda pela quantidade de dinheiro que você movimenta, que entra na sua conta, que você gasta, você ganha indiretamente uma possibilidade de comprovação de renda. A partir dessa ligação, dessa afinidade com o banco, né, você tem acesso, se precisar de um empréstimo, a taxas menores do que quem não tem acesso a banco. Você pode ter acesso a linhas de financiamento, por exemplo, de imóveis, de automóveis, né, de bens com juros mais baixos, com crédito facilitado. Então, o próprio cartão de crédito, eventualmente. De guardar o seu dinheiro, investir, ainda que seja em renda fixa, né? Mas ou até na poupança, investir. Mas possibilidade de aplicação, de juntar dinheiro, de criar uma disciplina, de montar um plano de previdência, de fazer um seguro. Enfim, tem uma série de serviços financeiros que se abrem a partir do início de uma relação com o banco, né? Que não ter isso é juntar dinheiro no colchão, né? Na caixinha de costura, porque etc. só me estressa negócio de banco. Mas assim, é preciso, por outro lado, ter muita responsabilidade em acessar esses serviços para não levar a um endividamento ou, pior ainda, um superendividamento. Esse é um papo muito Nath Finanças, mas estamos aqui para alguma orientação muito básica. Enquanto a gente conversava, enquanto a Isabela falava, eu recebi mensagem da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, dizendo que nesse primeiro dia, 5 de outubro, primeiro dia de cadastramento do Pix, foram 3,5 milhões de cadastramentos. Foi isso que deu um certo nó. O povo não aguenta mais nos sistemas. Mas é isso. Ele só começa a valer de vez, né, esse modelo, essa modalidade de pagamento, em 16 de novembro, e não há prazo determinado para inscrição. Você pode fazer a qualquer momento, daqui até 16 de novembro, e depois de 16 de novembro, se não tiver feito, se resolver esperar para ver como é que o Brasil está se comportando. Então, não é para ter pressa. Agora, acho que realmente o setor financeiro errou em ter escolhido o dia 5, a primeira segunda-feira do mês, para implementar isso. Acho que eles calcularam mal em relação à demanda. Foi um dia péssimo, porque muita gente ficou estressada tentando acessar o banco para fazer os pagamentos que precisava sem conseguir. É isso, gente. Para mais dicas de finanças pessoais, já falei no meu Instagram nessa segunda-feira. Flávia Ol não gosta de falar de finanças pessoais. Eu falei, vamos falar do Pix. Ela já revirou os olhos nesta tarde. Ela não gosta desse assunto. Ela gosta de macroeconomia, que é o quê? Economia do mundo, do mundial, do Brasil, dos países, moedas. Fala aí, o que mais que tu gosta? Eu gosto de economia, indicadores sociais, pobreza e desigualdade, questões de gênero, mercado de trabalho, minha grande paixão em termos de cobertura e de análise. Não é que eu não goste nem saiba de finanças, mas é óbvio que você sabe, você que me ensinou, querida, tudo que eu sei. Você se dedicar ao assunto, né, ao mercado financeiro, para dar orientações, demanda uma dedicação integral a isso. Sim.
que eu não tenho como fazer e nem quero fazer. Porque não é o seu assunto de preferência. Exatamente. Você tem direito então, assim, a isso. Por isso, eu não gosto de ficar eu explico genericamente, mas não faço indicações nem nada, porque isso exige um nível de dedicação e de responsabilidade. Imagina, decidir como as pessoas vão gastar o próprio dinheiro, em que vão aplicar, e se perder, e se cair, e se subir. Então, como eu não tenho esse tempo, nem essa disponibilidade, eu não me dedico ao noticiário financeiro. Então, o meu foco é outro. Quem quiser se orientar sobre como gastar o dinheiro, onde aplicar, como faz para economizar, esse tipo de coisa, genericamente eu até eventualmente falo disso na TV, mas não é o meu foco. Essa cobertura de finanças, ela exige uma dedicação exclusiva. Quem acompanha a Nath sabe disso. Exatamente. Então já fica a orientação, se você não conhece, Nath Finanças, pelo amor de Deus, em que planeta você estava habitando nos últimos anos. Nath é uma jovem de 22 anos, se não me engano, muito jovem mesmo, que fala sobre finanças pessoais e faz todas essas análises e ensina a lidar com o banco, o que é tarifa bancária, o que significa cada coisa, o que é FGTS, o que é poupança. Agora, em breve, ela vai começar a falar, depois que ela já se habilitou, se capacitou a poder falar de investimento, explicar melhor o que são os tipos de investimento. Em breve ela já anunciou que isso vai chegar no canal dela, mas ela fala muito, fez uma série grande no ano passado falando da reforma da Previdência, carteira assinada, falou muito do auxílio emergencial, fala muito sobre como se livrar, negociar com o banco, endividamento, enfim. E também como ter controle, como começar a ter controle da economia doméstica, do seu orçamento doméstico. Então, se a sua questão com dinheiro envolve mais esse controle pessoal, né, do que você faz com o seu dinheiro, Nath Finanças. Se a sua questão é entender economia, indicadores do Brasil e do mundo, Flávia Oliveira. Então, estamos bem servidos. Eu estou com a minha assessora financeira aqui, pessoal, Flávia Oliveira, né? Também tenho a minha segunda assessora, Nath Finanças, que eu acompanho há muito tempo e adoro tudo que a Nath produz. Mas, tendo Flávia Oliveira aqui a um grito de distância, realmente, né? A concorrência é pesada aqui no meu caso. É isso, gente. Tá bom, né? Desse ângulo de grilo, que já está enorme. Tá bom pra também. você? Espero que esteja, para aquelas passivo-agressivas. A gente, de novo, finalizando esse episódio, a gente tá fazendo uns episódios, vai fazer nesse período, principalmente de eleição, focar em episódios que falem mais sobre notícia, sobre processo eleitoral, porque isso é importante. A gente entende a importância também de trazer leveza nesses temas, é o que a gente tenta fazer. A gente entende que a nossa cabeça tá muito doida nesse ano de 2020 e que o noticiário é muito massacrante, mas a gente precisa, por favor, coletivamente, fazer um esforço para tratar desses temas, porque isso vai definir nossos próximos 4 anos a partir do dia 15 de novembro, que é o primeiro turno das eleições. Mas teremos episódios mais tranquilos vindo por aí, tá, queridos? Acho que a gente vai voltar no tema gravidez, maternidade, que eu sei que, obviamente, vocês ficam muito curiosos e a gente também gosta muito de falar sobre isso. Esses temas também vão voltar em muito breve à nossa grade de assuntos e, enquanto isso, vamos tratando de outras coisas também muito importantes. Eu quero me despedir lembrando que estamos no Outubro Rosa. Esse é o mês, né, dedicado a essas reflexões, à conscientização em relação ao autoexame, né, prevenção do câncer de mama. Esse ano foi um ano muito atípico em razão da pandemia. Muita gente descuidou dos próprios corpos. Eu mesma não fiz check-up ainda. E isso é um risco muito grande. É importante recuperar aí o tempo perdido, conhecer o próprio corpo, tocar o próprio corpo, buscar os exames,
fazer o acompanhamento, cobrar da sua mãe, avó, tia, irmã, companheira. Nossa, pensamos iguais. O cuidado com o próprio corpo, porque especialmente neste ano, né, em que a vida foi atravessada por tantas transformações, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas, né, se descuidaram da própria saúde e isso pode custar caro, né, no futuro. Caro no sentido de perda mesmo da saúde, não no sentido financeiro, já que a gente falou tanto em finanças e monetização, em moeda, mas custar caro do ponto de vista emocional e de saúde e de qualidade de vida. Então, Outubro Rosa, conscientização contra o câncer de mama. Vamos em frente, com saúde e paciência. Última coisa antes da minha despedida, posso voltar nesse assunto depois, porque fui surpreendida por Flávia sempre emplacando um último assunto aos 50 e muitos do segundo tempo, né? Gente, eu tenho muito assunto, graças a Deus. Mas vou voltar nesse assunto depois de pessoas trans e Outubro Rosa. Homens trans também têm câncer de mama e mulheres trans, principalmente por causa da hormonização, tomam, né, os hormônios, aumenta muito a chance de desenvolver câncer de mama. Homens cis também tem chance, mas muito menores. Verdade. Mas a população trans também tem que ficar muito atenta e a gente também tem que falar sobre isso, conscientizar sobre isso e pensar em políticas públicas que atraiam e incentivem a população trans e acolham a população trans a estar em dia também com os seus exames de mamografia e acompanhamento em relação ao câncer de mama, porque essa população também é muito duramente atingida e a gente ouve muito pouco falar disso. Mas eu volto nesse assunto, porque eu fui, né, surpreendida aqui. Então tá bom. Então é isso, amores. Um beijo, até semana que vem. Muito obrigada pela audiência até aqui. Boa semana, se cuidem. Cuidem-se bem. Beijo. Beijo.